goleiro de Cabo Verde ganhou 28 milhões de seguidores na Copa e o de Curaçao, que bateu um recorde histórico com o dobro de defesas, ganhou só 1 milhão. E por que às vezes algumas boas narrações parecem soar assim? Gol do Serginho! Ele nasceu na pobreza extrema, a casa dele pegou fogo, a família dele foi abduzida por aliens e mesmo assim ele tá aqui decidindo uma final de Champions. Fala aí, Vessi! Hoje a gente vai falar sobre a grande diferença entre assistir um jogo e assistir a história que uma transmissão decidiu contar sobre ele. Bora! Cabo Verde, um pequeno arquipélago na África e terceiro país com menos habitantes a disputar uma Copa do Mundo, ia fazer sua primeira participação em 2026. Como se estrear no maior torneio de futebol que existe já não fosse desafiador o suficiente, eles deram um azar sinistro e caíram em um grupo supostamente impossível para se classificar. Iam ter que enfrentar a poderosa Espanha, atual campeã europeia. Só que, para surpresa de todos, eles conseguiram segurar um 0 a 0 com uma partida brilhante de toda a defesa. Defesa essa que inclui o goleiro Vozinha, de quem você provavelmente já ouviu falar recentemente e possivelmente até segue no Instagram. O que não é difícil de assumir, porque depois dessa história toda ele passou de 50 mil seguidores para 28 milhões. Mas por que será que os dois zagueiros de Cabo Verde responsáveis por segurar o empate junto com o Vozinha tem só 100 e 200 mil seguidores? Dos 27 chutes da Espanha naquele jogo, só 7 pararam em defesa do Vozinha. E eu vou falar baixinho aqui, nenhuma daquelas defesas foi tão escabrosa assim. Mais do que isso, na mesma semana a seleção de Curaçao tomou os mesmos 27 chutes do Equador, também segurou o empate, só que com o goleiro fazendo o dobro de defesas do Vozinha e alcançando o recorde histórico de mais defesas em um jogo em Copa do Mundo. Mesmo assim, ele chegou a só 1 milhão de seguidores e provavelmente não seria parado para tirar uma foto na rua se ele saísse para comprar pão de forma. Por que o Vozinha ganhou tanta atenção a mais do que os caras que estavam ao lado dele e que um cara que fez algo numericamente ainda maior só uns dias depois? A resposta pode estar escondida em uma pergunta totalmente diferente. O que parece mais legal de assistir pra você? Um duelo super técnico e estratégico de qualquer esporte que for, ou uma virada improvável na última bola, um nocaute no último segundo, uma manobra perfeita na última chance? A maioria das pessoas prefere a segunda opção porque ele tem uma história, mas não precisa ter uma reviravolta tão improvável pra isso funcionar. E uma forma muito efetiva de cativar, assim como em qualquer mídia narrativa, é criando personagens. Personagens têm o poder de gerar conexão e interesse, a gente quer saber o que vai acontecer com eles no final. No caso de Cabo Verde e Espanha, não era muito difícil escolher quem seria esse cara, apesar de vários jogadores estarem fazendo uma ótima partida. O Vozinha tem 40 anos, que já é uma característica que chama atenção. Tem um apelido marcante e único, com uma história de origem marcante e relacionável. Somado a isso, as ações dele são naturalmente destacáveis do resto dos companheiros dele pelo simples fato de ele poder usar a mão por ser um goleiro, o que também faz com que o uniforme dele tenha uma cor diferente de todos os outros. Visual de destaque, nome de destaque, história de origem, é o personagem perfeito, mais perfeito que o goleiro de Curaçao, mesmo fazendo só metade do número de defesa. Beleza, mas e daí? É claro que as pessoas não ficaram pensando nisso durante o jogo, e elas nem precisam, porque é aí que entra o poder da transmissão esportiva. Com o passar do tempo, as transmissões esportivas foram evoluindo e percebendo que elas podiam deixar o produto mais interessante se elas transformassem a competitividade em história. No Brasil, quem transmitiu esse jogo foi a Cazé TV e os caras foram muito bem e perceberam rapidamente o potencial que o Vozinha tinha ali, somado à boa partida que ele estava fazendo, e passaram a enfatizar as ações dele mais do que as de qualquer outro jogador. Nessa parte existe um perigo, que é parecer um pouco forçação de barra, mas a verdade é que o povo comprou muito o barulho do Vozinha e da Cazé TV. E aqui é muito legal que eles acabaram usando o poder de toque de Midas que eles têm enquanto transmissora de Copa do Mundo e mudaram a vida do cara, simplesmente. Nessa exaltação dos feitos do Vozinha, eles ainda fizeram um mutirão para todo mundo seguir ele no Instagram e agora o maluco tem mais seguidores do que a seleção brasileira de futebol. A cada jogo crescia a lenda do Vozinha conforme Cabo Verde continuava surpreendendo. E é óbvio que para tudo isso funcionar, o Vozinha realmente tinha que estar jogando bem, né? Ele deu razão para tudo isso acontecer até Cabo Verde cair para a Argentina. Mas é claro que isso foi aumentado pela comunicação. E essa sacada da equipe da Cazé TV não só foi ótima pro Vozinha, mas também para eles. E é claro que eles sabiam disso. A partir do momento em que aquele personagem surge no primeiro jogo de Cabo Verde na Copa, é claro que o interesse em ver os próximos feitos dele vai ser muito grande. Sem esse molho, não seria muita gente que ia parar para ver os jogos de uma outra seleção, ainda mais de um país estreante e pequeno. Com todo respeito ao moralmente gigante Cabo Verde, é claro. É
isso que faz com que o público geral assista a um jogo de uma seleção que não é sua, uma história pronta para ganhar o próximo capítulo, e perder ele seria como perder um episódio de uma série. Com os melhores jogadores brilhando, os veículos de comunicação não estão chamando essa Copa de Copa dos Craques, estão chamando de Copa dos Protagonistas. Tem a história do Vozinha, a história do Messi se tornando o maior artilheiro das Copas, a história do primeiro gol de Curaçao, o drama do Uruguai eliminado, a história dos Vikings, do Kylian Dictador, a história do like que você pode deixar nesse vídeo agora, com o plot twist da sua inscrição aí. Aliás, valeu pelo apoio de vocês na história desse canal, finalmente ganhando visibilidade. Vamos por muito mais. Eu tenho visto muita gente falando que os caras da Casa TV estavam torcendo pra Argentina. Eu consigo ver de onde vem isso, porque realmente os grandes momentos da Argentina tem um carinho a mais ali na transmissão. Mas pra mim isso não tem nada a ver com preferência, e sim com a oportunidade que eles enxergaram ali na última dança do Messi, do maior jogador da geração. Não dá pra saber se é esse o caso, mas hoje em dia às vezes as coisas são produzidas já pensando nos cortes. E aí a cada escanteio que tem pra Argentina, você já começa a falar antes dele cobrar de como o Messi é sinistro e ele é um gênio que pode resolver aquilo em uma bola, para preparar o terreno para um possível gol decisivo que vai sair daquela cobrança. Mas isso acontece porque o Casimiro quer? Porque o narrador quer, seja lá de qual transmissora seja? Ou será que tem muito mais coisa por trás? Na Inglaterra, antes de parar o ônibus, você pega, dá o play. E aí quando ele parar, o Luiz chama o fake. Fernanda, mas com vinheta, Tuchel falando. Atenção pro VT, o Luiz vai traduzir, tá? Só lembrando que a temporada do Messi é diferente. Vai chamar um VT que conta a história da grande sensação, ou uma das grandes sensações da Copa, República Democrática de Congo. Pro sonho continuar vivo. Esse é um vídeo de uma transmissão da própria Cazé TV sendo coordenada. Olha como até o texto não é sempre uma inspiração do narrador. Existem pessoas ali por trás para ajudarem a escrever. E é um trabalho de edição em tempo real. As oportunidades narrativas podem aparecer a qualquer momento. Um jogador xingando o outro, alguma coisa maluca acontecendo na torcida. E os caras têm que ser muito rápidos para aproveitar. É um trabalho de tirar o chapéu, porque parece um caos desgraçado vendo. Eu encontrei pouquíssima coisa de gente do meio falando sobre, inclusive, então se alguém tiver experiência, os comentários estão aqui embaixo. O fato é que em meio a essa loucura, a edição vai estar ali para servir uma narrativa. Se o Brasil tá se ferrando, a imagem vai mostrar o Neymar e o Hendrick no banco. Se os Knicks estão executando uma virada histórica, a cara de bunda do Mbanyama perdendo vai ser mais filmado do que dos outros jogadores, para sair um pouco do futebol. As transmissões sempre vão querer potencializar a emoção, principalmente nesse modelo mais recente de internet. Na GE.TV, o som dos microfones que captam o áudio ambiente do estádio, do canto das torcidas, me pareceu mais alto do que nas transmissões tradicionais da Globo. A Cazé TV tem aquele esquema de mostrar uma janelinha com a imagem da equipe de transmissão em momentos quentes do jogo, que é uma herança da origem live stream deles, e tem a função de mostrar as emoções deles em tempo real, como se fosse um react mesmo. No fim, uma das maiores razões pra gente assistir um filme ou uma partida de um esporte é pra sentir emoções mesmo. E quanto mais emoção os caras conseguirem gerar em você, mais você vai lembrar daquilo. Como a gente falou no vídeo de neuromarketing, que provavelmente vou repostar, inclusive. O que a gente tá vendo ali não é a realidade. Aquilo ali só parece com o que as pessoas que estão no estádio veem. Na verdade, é um testemunho mediado pelas lentes das câmeras e pelas informações dos jornalistas. E como qualquer intervenção humana, carrega viés. Até porque não tem como você ver tudo no enquadramento da câmera, e isso significa que tem alguém escolhendo o que você tá vendo. Voltando naquele exemplo, enquanto todo mundo na arena via as caras de todos os jogadores do San Antonio tristes depois do título dos Knicks, quem tava em casa via um plano fechado na cara do craque do time. Eu lembro de um professor meu dizer que a vida real só pode ser vivida. Beleza, a gente já entendeu que as transmissões atuais são boas em criar histórias, mas será que dá pra fazer mais do que isso? Existe uma empresa que masterizou isso de um jeito impressionante. Com a quantidade das ferramentas midiáticas que existem, dá pra começar a construir a narrativa desde muito antes do evento principal. Quem melhor entendeu isso foi uma empresa responsável por um esporte em que os atletas atuam uma vez a cada meses e meses, o UFC. Ninguém consegue construir heróis, vilões, coadjuvantes importantes e histórias igual eles. E esse é um ótimo exemplo porque eles não precisam ser fictícios igual o WWE. Eles pegam algo que é real e transformam mais interessante. Para ilustrar isso, a gente tem o cinturão que eles criaram, não pro campeão de uma categoria, mas para premiar o lutador mais casca grossa. É um conceito totalmente subjetivo que nunca seria prestigiado na maioria dos outros esportes,
Mas o público quer ver quem é o cara mais casca grossa, que às vezes não tá podendo disputar um cinturão normal. E o UFC vai lá e faz. É o espetáculo pelo espetáculo, sem pensar na lógica da competitividade. E quando acontece um conflito real entre os atletas, o UFC sabe transformar isso em um motor de audiência. Antes da luta entre o Conor McGregor e o Khabib Nurmagomedov, a rivalidade estava tão acima do tom que o McGregor foi preso por jogar um carrinho de mão no ônibus que o Khabib tava. E aí, o que o UFC fez? Manteve a luta e botou lenha na fogueira. Criou uma expectativa imensurável e conseguiu um faturamento histórico. Você pode questionar os meios, e muito, nesse caso, mas não os resultados. Outro recurso muito forte é o conteúdo pré-luta. O UFC não mostra só as estatísticas dos atletas, ele mostra a personalidade, a rotina, a história dos caras. Quando passa o videozinho antes da luta mostrando o Alex Poatan trabalhando na borracharia, enfrentando todas as dificuldades que ele precisou enfrentar, a gente tá vendo a história de origem daquele personagem, assim como a gente viu a do Vozinho. Ele vira um personagem capaz de criar conexão emocional com o público que transcende o desempenho dele no octógono. Assim como o Vozinha transcendeu e muito os limites do campo e até da Copa do Mundo. Aliás, você também pode transformar atletas em personagens por meio do design gráfico. Eu explico isso nesse vídeo aqui. E também tem esse outro vídeo aqui que você vai amar, mas você ama sua família. Espero que fiquem aí comigo e adeus.